Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Mais uma vez, né, galera? O Fluminense dá o doce no final do jogo, dá mole no final do jogo. Eu já estava computando 3 pontos, já estava pensando no Fluminense com 39 pontos na frente do Grêmio. E do nada, os caras no final entregam a partida, perdem 2 pontos. Não interessa se a arbitragem errou ou não, se foi pênalti ou não. Para mim foi pênalti, porque o Fábio saiu, abriu as pernas e o jogador foi esperto, chegou na frente dele, tocou na bola e ele impediu a passagem do jogador. Então, pênalti. Mas o problema não foi a marcação do pênalti, o problema foi a jogada do pênalti. Para que o Fábio saiu que nem um louco? E por que a não cobertura daquele jogador que entrou livre? Enfim, gente, coisas que não dá para acreditar num Fluminense totalmente desorganizado. É um Fluminense que no final do jogo era para ter, em vez de ter colocado 3 atacantes, era para ter colocado mais um zagueiro para segurar ali, tá? E deixar os 2 jogadores no contra-ataque, né? De repente o John Kennedy mais um, né? Ele botou 3 jogadores, botou Marquinhos, Cano, Marquinhos, Cano e mais um atacante. E o Ares, né? Pra quê? Deixava só o Ares e o Marquinhos, jogadores rápidos no contra-ataque. Botava mais um zagueiro ali na cobertura, botava o Inácio, que é um jogador alto. Mas não, parece que desaprendeu, o Mano Menezes parece que desaprendeu. Quando o jogo tá no final, passava dos 45 minutos, era para segurar o resultado e não para colocar mais um atacante. Era para furar a bola, galera. Furar a bola, chutar a bola para tudo quanto é lado, isolar a bola, gastar o tempo, entendeu? Não para, tomar um gol bobo daquele, sinceramente. Mas agora, galera, agora já era, entendeu? Eu falei para vocês que o árbitro paulista, para um jogo onde o Fluminense e o Corinthians disputam para não cair, eu falei para vocês desde o jogo do Vitória que árbitro paulista para apitar jogo do Fluminense não ia dar certo. O Fluminense foi prejudicado naquele jogo contra o Vitória da Bahia e hoje foi prejudicado no Maracanã. Eu não digo nem do pênalti, eu digo dos 8 minutos que ele marcou de tempo extra, tá? O jogo não teve paralisações para ele dar 8 minutos de tempo extra. Ele poderia dar 4 minutos, 3 minutos, mas não 8 minutos. Quer dizer, ele deu 8 minutos, prejudicou o Fluminense. O Fluminense tomou o gol no 6º minuto de acréscimo, né? E além disso, ele deu amarelo para todos os jogadores que estavam pendurados no Fluminense. Vocês não acham uma coincidência? O que vocês acham sobre isso? Foi por acaso? Para mim vocês acham que foi uma coincidência? Para mim não foi. Para mim o cara já veio para fazer isso, tá? Para mim ele já veio para prejudicar o Fluminense. Intencionalmente ou não, ele o fez. Prejudicou o Fluminense. O Fluminense perdeu 2 pontos. O Grêmio perdeu 2 pontos. O Fluminense 2 pontos. O empate foi ótimo, né? Principalmente para o Corinthians, que é um clube paulista da Federação Paulista, né? E esse árbitro é da onde? Da Federação Paulista. Então foi ótimo para o Corinthians, né? Que se vencer amanhã vai chegar no Grêmio e vai passar o Fluminense. Então foi um resultado maravilhoso para o Corinthians, como também foi um resultado maravilhoso aquele empate, aquela derrota contra o Vitória lá na Bahia, né? Com aquele pênalti mal marcado, né? Intencionalmente, e tanto é que a CBF pediu desculpas e deixou os caras de castigo, né? E agora, mais uma vez, o cara deu 8 minutos de acréscimo, encheu o Fluminense de jogadores suspensos, né? Ele tirou todos os jogadores que estavam pendurados no Fluminense para desfalcar o clube contra o Inter. Então ele fez o dever de casa certinho. Parabéns, Candançan, você fez o teu dever de casa, tá? Você realmente aniquilou o Fluminense. Agora é pena que o Fluminense não tem um presidente de pulso, né? Que simplesmente tira o time de campo. Tira o time de campo. Bota o sub-17, entendeu? Porque não dá isso, a gente ficar sendo prejudicado e não dá em nada. Simplesmente os caras deixam os juízes do VAR e de campo suspensos por 2 jogos ou 3. Depois os caras voltam fazendo merda contra o Fluminense, né? Então, para mim é caso de polícia. Caso de polícia, é caso de justiça, é caso de intervenção,
que nem fez o Textor no final do ano passado, eu acho que se a gente tivesse um mandatário como ele, as coisas estariam na mídia, né? As coisas estariam na mídia, ele estaria botando a boca no trombone, né? Mas infelizmente o presidente do Fluminense é muito cauteloso e por isso a gente está sendo prejudicado. Porque já sabem que ele é educadinho, que ele é fino, que ele não gosta de briga, que ele não gosta de tumulto, e aí a gente vai tomando. Jogo após jogo a gente vai tomando. Até chegar no último jogo a gente já está na segunda divisão, tá bom? Aí não adianta chorar. Não adianta chorar porque o time já vai estar lá e ano que vem vai disputar a segunda divisão. Né? Se continuar essa roubalheira sem ninguém tomar providência. Né? Bom, primeiramente eu vou dar parabéns à garotada do Sub-17, que diferentemente dessa mulambada aí do profissional, está dando orgulho para a torcida tricolor, foi campeão da Copa do Brasil e agora foi bicampeão do Campeonato Brasileiro. Venceu o Palmeiras lá no alçapão deles por 2-0, mesmo a CBF beneficiando o Palmeiras, marcando o jogo para o Allianz Parque, né, para beneficiar o Palmeiras tentar ser campeão, mas não conseguiram passar pela maquininha tricolor, né, com gols de Wesley, Natan e Isaac. O Fluminense venceu por 2-0 lá e foi campeão do Sub-17, do Campeonato Brasileiro Sub-17. Uma garotada de muito talento, Isaac, Riquelme e Felipe, Wallace, Gorgulho, muitos jogadores que tenho certeza que ano que vem vão figurar entre os titulares ou até entre o elenco profissional do Fluminense. Isso se eles não forem vendidos antes, né? Por uma bananada, uma jujuba, né? Que o Mário Bittencourt adora vender a garotada, mesmo que eles não passem nos profissionais, né? O Fluminense foi escalado pelo Mano com Martinelli como primeiro volante, colocou o Lima e o Ganso no meio e lá na frente ele botou o Arias, Kenny e Cauã. Até os 25 minutos não surtiu efeito. O Fluminense muito lento nos toques, nos passes, parecia que não queria o jogo, né? E o Grêmio foi lá e aos 25 minutos fez o primeiro gol. E aí a partir dali o Fluminense acordou, veio para cima, teve chances de empatar. E no segundo tempo o Fluminense mudou o jogo, veio para cima, fez algumas mexidas, né? O Fluminense fez algumas mexidas, aliás, veio com o mesmo time, mas no decorrer do jogo fez algumas mexidas e o Flu foi para cima, conseguiu o empate com o Cauã Elias de cabeça. Em seguida, o Lima aos 19 minutos, o Lima aos 19 minutos bateu o escanteio, o Cauã Elias de cabeça fez Fluminense 2-1 de virada. O primeiro gol foi do Arias, recebeu pela direita, bateu, tirando do goleiro, né? Bateu no contrapé do goleiro, fazendo Fluminense 1, Grêmio 1. E aos 19 minutos o Lima bateu o escanteio e o Cauã Elias de cabeça virou o jogo, Fluminense 2-1. O Fluminense continuou em cima, tentando o terceiro gol. O Grêmio também de vez em quando tinha chances. E o Fluminense perdeu muitos gols, galera. Perdeu Arias na frente do goleiro, bateu, o goleiro tocou, a bola bateu na trave. Lima, cara a cara, perdeu também. Cauã Elias perdeu cara a cara com o goleiro. E no final, Nonato perdeu também cara a cara com o goleiro. Foram 4 oportunidades de matar o jogo de uma vez por todas. E o Fluminense desperdiçou. E é aquela máxima, né, galera? Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. O juiz deu um acréscimo que não era para dar. E o Fábio saiu atabalhoado. Acabou fazendo pênalti no jogador do Grêmio. E o Reinaldo bateu e fez o gol do empate do Grêmio, né? Um empate que não foi merecido, porque só um time jogou, só o Fluminense quis o jogo, a verdade é essa. O Fluminense foi dono do jogo. Dessa vez eu não vou falar que o time jogou mal, porque não jogou mal, mas foi prejudicado pela arbitragem, coisa que eu já tinha avisado aqui. Se vocês olharem o meu vídeo passado e o outro anterior, vocês vão ver que eu falei da arbitragem paulista em jogo do Fluminense que não ia dar certo. E tá aí o resultado, mais uma derrota, mais pontos que o Fluminense deixou para trás, e isso aí vai fazer falta no final, não tenho dúvida disso. O Fluminense chutou 18 vezes contra 7 do Grêmio, 7 no gol contra 4 do Grêmio, 63% de posse de bola contra 37% do Grêmio, e o Fluminense levou 6 cartões amarelos e o Grêmio 4, tá?
Então, suspenso do Fluminense para o próximo jogo. Fábio não joga, Thiago Santos, Arias, Cauã e Ganso. Pode ser que o Mano escalhe o Vitor Eudes no lugar do Fábio, o Ignacio no lugar do Thiago Santos, Marquinhos no lugar do Arias, no lugar do Cauã o Cano e no lugar do Ganso o Lima, né? Colocando o Keno na esquerda. Então pode ser que seja esse o time que vai enfrentar o Inter. Eu botaria até os reservas todos, porque é muito difícil o Fluminense ganhar lá, né? O Inter tem um time certinho e vai ser muito difícil o Fluminense conseguir algum ponto lá, mas se quiserem arriscar, que vá com um time melhorzinho que puder escalar, né? Eu acho que Samuel Xavier tinha que ter saído desse time já há muito tempo, não está bem. Eu acho que o Guga merece um lugar aí como titular. Houve também um problema com o Marcelo, tá, gente? O Marcelo ia entrar aos 45 minutos e parece que ele não quis jogar no meio campo. O Mano falou que ele ia entrar no lugar do Lima e ele balbuciou qualquer coisa, o Mano ouviu, não gostou e mandou ele sentar no banco, empurrou inclusive ele, tocou no peito dele assim, empurrou ele para ele sentar no banco e colocou o John Kennedy, né? Então, o Marcelo já é o segundo jogo que ele prova que não está focado no Fluminense, né? No jogo passado ele estava querendo saber o resultado do jogo do Real Madrid, em plena partida, onde o Fluminense precisava ganhar contra a Vitória da Bahia, e ele pensando na Espanha, no Real Madrid, né? E agora nesse jogo ele querendo escolher aonde ele tem que jogar. Não é ele que tem que escolher, é o treinador. Ele é assalariado do Fluminense, ele ganha do Fluminense. O Mano Menezes é o treinador da equipe. Então o Mano que decide aonde ele vai ser escalado, aonde ele vai jogar. Não é ele que tem que determinar onde ele vai jogar. Eu acho que o Marcelo tem que se colocar no lugar dele, como funcionário. Ele não tem poder de mandar aonde ele vai escalar e aonde ele tem que ser escalado. Então eu se fosse o presidente, eu simplesmente rescindiria o contrato do Marcelo, até para deixar como exemplo para os demais, para os jovens que estão vendo essas barbaridades e estão pegando isso como exemplo, né? Então, para dar o exemplo, se eu sou o presidente, eu simplesmente afastava o Marcelo, vou deixar ele treinando separado, quando acabasse o contrato dele, mandava embora. Como o Real Madrid fez, como o time lá da Grécia fez, enfim. Eu acho que já deu para o Marcelo, ele tem mais que se aposentar, porque ele está pensando que ele é mais do que realmente ele é, né? Foi um grande jogador, não é mais, né? Então, galera, infelizmente, mais 2 pontos perdidos, né? Dessa vez eu não vou culpar o time, nem o Mano Menezes. O time se esforçou, o time jogou bem, o time foi para cima, fez a parte dele, mas foi muito prejudicado pela arbitragem e no final deu mole, né? Ali na defesa. Eu acho que em vez dele ter colocado o John Kennedy no lugar do Lima, eu colocaria mais um volante ou então mais um zagueiro para reforçar ali o sistema defensivo. Ele poderia ter botado o Inácio, formar o Inácio com o Thiago Silva ali e deixava o Márcio Santos na sobra, o Thiago Santos na sobra, né? Para cobrir o lado esquerdo ou ali na entrada da área, até porque o Thiago Santos já foi volante. Então ele ficava com 3 zagueiros e 2 volantes, o Bernal e o Nonato, para fechar ali, para não tomar gol e conseguir os 3 pontos. Mas ele fez o contrário, ele abriu o time, botou 3 atacantes sem necessidade, né? Mas agora é pensar no Inter, galera. Tudo que o Fluminense desperdiçou aqui no Maracanã, ele vai ter que ganhar fora de casa, né? Porque agora ele só tem 3 jogos em casa. Ele tem Fortaleza, Cuiabá e Criciúma, né? E do Fortaleza, jogando esse futebol aí que ele jogou, principalmente nos primeiros 25 minutos, ele não vai vencer não. E o Fortaleza é um time rápido, bem treinado pelo Vojvoda, vai estudar o Fluminense, não tenho dúvida disso, vai estudar o Fluminense, vai fazer o dever de casa direitinho, de estudar o Fluminense, e vai vir para prejudicar ao máximo o Fluminense de pontuar. Então, o Fortaleza empatou lá com o Palmeiras, tá, gente? Lá em São Paulo. Então, o Fortaleza não está de bobeira, não. E ele está ali entre o G6 ali. Então, galera,
É muito difícil a gente colocar o Fortaleza como pontuação certa, como vitória certa. E eu, sinceramente, com esse time aí, eu tenho lá minhas dúvidas. Como também eu tenho minhas dúvidas que ele não vai chegar lá no Beira-Rio e ganhar do Inter. O Fluminense é assim. É um time que quando você espera que ele perca, ele vai lá e ganha. Aí no próximo jogo, que é no Maracanã contra o Fortaleza, ele vai, empata ou perde. Esse é o Fluminense de 2024. É um time que você não confia, você não tem uma certeza, uma regularidade do que ele vai fazer, né? Por hoje é só, galera. Não vou destacar ninguém nesse time, sinceramente. O melhorzinho para mim do jogo foi o Arias, né? Arias para mim foi um dos destaques da partida. O Lima também eu gostei, o Lima se esforçou muito. Arias e Lima para mim foram os melhores do Fluminense hoje. E os destaques negativos foi o Fábio, não gostei, e também o Marcelo, que eu não gostei nada da atitude dele. Eu acho que já deu. Eu não continuaria com o Marcelo. Eu acho que com o Mano Menezes ele não vai ter mais oportunidades, né? Ele pode até ficar treinando, mas ele não, para mim, não vai ser mais relacionado. Posso estar enganado. Ou então o Mano Menezes vai pedir demissão. Das duas, uma. Ou o Marcelo vai ficar afastado, ou o Mano Menezes vai pedir para sair, né? Que seria péssimo, né, galera? Seria péssimo agora ele ficar sem treinador. Então, Felipe Melo no final do jogo fez sinal de roubo, né? Deve ser punido pela CBF, não tenho dúvida disso. Para esse tipo de coisa eles punem direitinho, né? Agora a arbitragem que rouba o Fluminense em pleno Maracanã, pega 2 jogos ou nada. De repente esse jogo aí não vai ser nem punido, né? E com isso ganha o Corinthians, né, galera? O Corinthians ganha porque se vencer, passa o Fluminense e chega no Grêmio. Então, o resultado foi ótimo para o Corinthians. E, coincidentemente, o árbitro que apitou Fluminense e Grêmio foi paulista, né? 5 jogadores estavam pendurados, levaram amarelo, estão suspensos no próximo jogo. Fica aí a pergunta a vocês. Vocês acham coincidência? O que vocês acham da arbitragem desse camarada hoje, desse Candansan? O que vocês acharam da arbitragem dele? Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. E o pessoal que quiser se tornar membro, R$5 você se torna membro do canal. Tá bom, galera? Um abraço a todos, saudações tricolores. Amanhã a gente está de volta falando de Fluminense. Fiquem com Deus.